2024 está chegando e com ele grandes especulações do que vai ser tendência, né, para esse próximo ano aí que está por vir. E aí a gente selecionou 3 delas que a gente até já pratica aqui, que a gente gosta muito, que tem a nossa cara, mas que prometem bombar o ano que vem. Só para informar que a gente fez uma pesquisa e várias coisas apareceram nessa lista, mas a gente quis trazer aqui para vocês 3 que a gente já utiliza, que a gente se identifica e que representam o estilo da arte, né? O primeiro estilo, então, é o minimalismo funcional, mas que aqui a gente traduz como essencialismo. E a gente escolheu esse para vir primeiro porque ele trata basicamente para a gente sobre organização do espaço também, que é a organização aliada à estética, mas essa estética mais clean e também essa organização mais clean. E por que que ao invés de chamar de minimalismo, a gente chama de essencialismo? Porque quando a gente pensa em minimalismo, a gente pensa naquele ambiente mais monótono, sem vida, um pouco vazio. E não é isso que se trata o essencialismo, ou essa partezinha que vem junto ali do minimalismo funcional. A gente traz para o ambiente e para as ideias estéticas o que faz sentido, o que está na essência do espaço, realmente o que é essencial. Então, claro, dentro de um ambiente, a gente vai colocar ali tudo necessário, todo necessário para o cliente poder usufruir, para o usuário dominar aquele espaço com conforto, mas sem exageros. Às vezes aquele exagero que te causa um pouco de peso estético, por exemplo, sabe? Aquele ambiente com muita informação, cansativo. Esse é um dos exemplos de ser essencial na estética, né? E daí, na organização do espaço também, a questão de colocar os objetos que realmente vão fazer sentido para você. Se eu vou ter uma peça decorativa, como uma poltrona, vale a pena eu investir mais numa poltrona bacana, uma poltrona bonita, com design clean, um design limpo, mas que ela tenha um uso, né? Que seja uma poltrona realmente funcional, que eu vá sentar, que eu vá usufruir, que eu vá aproveitar. Outro exemplo que a gente sempre gosta de dar aqui é que existem peças que são muito funcionais e que podem auxiliar a gente na estética, como por exemplo uma luminária, ela tem a função de iluminar, mas também de decorar. E aí a gente vai casando esses elementos sem trazer mais informação para o espaço que poluam, entende? Então essa é a base do nosso essencialismo, né? Do que a Atina gosta e trata como essencialismo ou minimalismo funcional. Em 2024 é sucesso. Aposte então na vida prática do essencialismo. E um estilo que se apropria um pouco também desse minimalismo funcional que a gente comentou antes é o conceito Japandi. Acho que a gente já falou algumas vezes nas nossas redes sociais sobre ele, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês então do que se trata, né? Quais são as principais características. Ele mescla 2 estilos principais. Ele tem como base o design japonês e também o escandinavo. Então, através da simplicidade que a gente tem no design escandinavo, mas claro, uma simplicidade sem perder a elegância, unida à delicadeza que a gente tem na estética japonesa, a gente consegue ter um estilo bem único e que tem uma certa delicadeza, uma leveza muito particular. E essa tendência, ela é bem perceptível. E quais traços que a gente consegue trazer, né, para aplicar ela dentro da nossa casa, no design ou na arquitetura? Linhas mais simples, sem muito frufru, sabe? Tudo realmente mais clean, que já traz também um pouco daquele minimalismo funcional que a gente comentou anteriormente. E o mobiliário também com um design mais simples. Mas, como eu falei, não é porque é simples que não deixa de ser elegante. Então, a gente consegue selecionar peças que são bem limpas, que têm a ver com essa estética, mas que ainda assim tem a sua graça, tem o seu charme. Outras características também que a gente consegue perceber é o uso de materiais naturais, além de trazer para dentro do ambiente, que a gente chama do paisagismo interno, né? A gente vai falar depois um pouquinho sobre isso também, porque é mais uma tendência para esse próximo ano. Então, a gente trazer bastante plantas para dentro de casa. E uma coisa que eu acho muito legal é que, claro, pode ser usado e abusado não só dentro desse conceito, dessa tendência, em outros também, mas que é bem característico dela,
é a utilização de decorações com significado, com uma memória afetiva. Então, é algo que puxa mais dessa estética, desse estilo japonês e que é aplicado também aqui dentro do conceito Japandi. E a terceira tendência, então, se chama natureza indoor, ou seja, para dentro, inserida dentro das nossas casas. E a gente faz isso trazendo algumas características que são da natureza para os ambientes internos. E a gente faz isso por quê, né? Justamente com o objetivo de proporcionar essa conexão da gente com o meio ambiente, além de tudo isso surtir um efeito de muito bem-estar e saúde mental. Então, esse contato com a natureza é muito importante. Muitas vezes a gente não tem ele dentro de casa. Então, a gente vai trazer aqui algumas características que a gente pode estar utilizando para trazer o meio ambiente mais para dentro dos nossos espaços. Pausa para. Achei esse nome chique, porque a gente já praticava, mas eu não chamava assim. Aliás, não dava nome nenhum. Mas natureza indoor, achei chique, vamos utilizar. E o primeiro ponto, eu acho que é muito importante, é a iluminação natural. É muito importante a gente ter um ambiente que tu consiga enxergar a luz do dia, a luz do sol. E aí, então, eu vou fazer um relato de caso aqui, porque o meu quarto, ele, apesar de ter janela e ter uma certa claridade, eu não tenho esse contato direto com iluminação, com o céu, porque a minha janela fica voltada para um fosso de luz. Então, ele, apesar de ele ser aberto em cima, ele é enclausurado, tem parede dos 4 lados. Então, parece que está sempre nublado, e isso já te faz acordar, às vezes, até desanimado. Então, é algo que realmente interfere muito no teu bem-estar e na forma como tu vai levar o teu dia, e por isso que é tão importante a gente levar em consideração a iluminação natural na hora de trazer essa natureza para dentro do espaço. E aí eu acho que vale a gente dar como dica aqui, claro, uma orientação bem pensada, né, na hora de a gente trabalhar, uma orientação solar para onde colocar janelas ou não. Isso também está dentro dessa natureza indoor. E a natureza indoor nem sempre significa que ela tem que estar dentro do ambiente, né? Mas que tenha esse contato, essa permissividade. Muitas vezes o contato é um contato visual. Então, uma dica, né? Se você tem um jardim na parte externa, pensa aqui com a gente como seria gostoso sentar para tomar um café da manhã olhando para esse jardim. Por que não uma abertura de luz maior, mais com portas de vidro e tal? Então isso já traz, de certa forma, a natureza para dentro de casa por causa deste contato. Daí a gente vem com, né, outra coisa que a gente acha bem importante. Se a natureza está lá fora, a gente também pode fazer essa integração e aí a gente pode pular para a parte de materiais, que é algo que a gente tem feito bastante e que eu acho que 2024 isso vai ser cada vez mais essencial, assim, para as pessoas também trazerem esse aspecto de saúde, porque quando as pessoas começarem a entender a importância que a arquitetura tem para a saúde, porque ela pode ser uma saúde preventiva, trabalhar no bem-estar das pessoas, vai começar a ter uma virada de chave. Então, por que não começar agora? E daí essa implantação desses materiais, que não necessariamente botar uma árvore no meio da sua sala, mas desses materiais que estão mais presentes na natureza e que a gente pode incorporar ao nosso espaço, como a utilização de madeira, né? Então um forro de madeira ou até um detalhe de uma parede. A gente não está dizendo para fazer tudo de madeira, mas pensar nesses detalhes que tenham um ar contemporâneo, como a gente gosta, como é a nossa tendência aqui já, mas que tragam um pouco desse aconchego da natureza para dentro de casa. E a mesma coisa a pedra, já é algo que a gente usou bastante aí nesses últimos 2 anos, né? E de repente trabalhando até essa continuidade da pedra que está dentro de casa, fazer a mesma continuidade com o muro, que chega até lá naquele jardinzinho que a gente falou. Então são estratégias bem legais e que funcionam muito bem. E daí a gente pode trazer isso para outros materiais também, como a presença de um tapete de sisal ou um mobiliário com linho. Tudo que tem esse aspecto mais natural geralmente te remete a essa sensação de bem-estar, conforto, relaxamento. Então é disso que se trata a natureza indoor. E aí a gente pode completar também com a questão de cores, de tonalidades que a gente vai usar, né? Então pensa que todas as cores
que te trazem bem-estar, que te remetem mais a elementos naturais, vão trabalhar nesse sentido, né? Então a gente pode já dar um exemplo de 3 cores. Podem não ser as cores tendência, mas são cores que estão dentro dessa natureza indoor, como o terracota, que já traz a cor da terra, é uma cor mais quentinha, mas se você quiser ir para o lado da tranquilidade, tem sempre o verde, o azul, então são cores que a gente pode trazer para unificar com o resto dos elementos que a gente falou e para que a sua casa se confunda aí um pouco do que é dentro, o que é fora. Uma outra forma também de trabalhar aí uma certa fusão do que é interno e externo, então seria meio que uma natureza indoor e outdoor, o prolongamento da própria arquitetura. Então, por exemplo, varandas, sacadas, algum pátio, ou até mesmo fosso de luz, como no meu caso, a gente se apropriar deles e trazer esses elementos, essas características que a Aleca acabou de comentar aqui também, para dentro deles. Então, assim, a gente consegue ter, não fica a céu aberto muitas vezes, né? Pode ser que tenha alguma certa cobertura, mas a gente consegue ter esse prolongamento do ambiente que é de dentro para fora, sabe? Além disso, uma outra estratégia também é trabalhar com elementos que têm a ver com água, como, por exemplo, piscinas, fontes, banheiras. Existem também, agora, muito forte também no mercado, piscinas naturais, que elas imitam como se fossem uma praia. Então é como se tu tivesse uma prainha privada dentro de casa. Então tem esse contato com a areia, com a água, com o movimento da água. Então também é uma estratégia muito legal de estar trazendo tudo isso para dentro de casa. O que eu acho muito legal de a gente ter trazido esses elementos é que a gente tem que sempre pensar à frente, né? E passado aquela fase de pandemia, onde todo mundo se viu desesperado e resolveu até ficar meio recluso, ir para um sítio ou ir para a praia e assim por diante, agora a gente está tendo essa retomada da vida real, né? O que é real. E as pessoas ainda continuam, sim, trabalhando dentro das cidades. E essas tendências que a gente apontou, elas são para uma vida muito mais prática dentro da cidade. Por que não fazer o seu refúgio particular, mas num espaço urbano? Então, essas tendências, elas permitem com que isso aconteça, que a gente tenha esse bem-estar de uma natureza, né, dentro das nossas casas, dentro da cidade. A gente pode aplicar tanto a casa mesmo, quanto a apartamento, até mesmo em espaços comerciais. Imagina que você vai trabalhar o dia inteiro num espaço, numa arquitetura fechada, e que bom seria se ela te remetesse a esses aproveitamentos, a esse contato com o que é mais natural. A gente trabalha mais disposto, né? E aproveitando só o gancho ali da fala da Leca sobre bem-estar, eu acho que vale depois a gente trazer um vídeo falando só sobre como a arquitetura pode influenciar no bem-estar e na saúde das pessoas, não só através da natureza, mas tem vários outros aspectos também que influenciam. Então, se quiser assistir esse vídeo, que quem sabe em breve ele pode sair, não deixe de acompanhar a gente aqui no canal, nas nossas redes sociais também. Já curte, compartilha esse vídeo e deixa aqui nos comentários pra gente o que vocês mais gostaram dessas tendências para 2024. Beijinho, Até mais. tchau, tchau.